E hoje, com muito prazer, nós recebemos aqui no Grenal Futebol Clube o candidato Homero Bellini Júnior, 48 anos, advogado e jornalista. Foi vice-presidente entre 2000 e 2002 e foi candidato à presidência em 2012. Vice-presidente de futebol, já definido pelo Dr. Homero Bellini Júnior, será o Dr. Antônio Carlos Maineri. O Dr. Homero Bellini Júnior teve N outras atividades no Grêmio, aqui eu estou fazendo um pequeno resumo. A chapa sorteada é a chapa de número 5, né? A chapa de número 5, Grêmio por Todos. O seu conselho de administração também está definido com Ayrton Ruschel, com Eduardo Magriço, com Emerson Rosa, o ex-jogador Emerson, com Fernando Hackmann, com José, Dr. José de Jesus Camargo, as maiores feras em cirurgias pulmonares do mundo, não é no Rio Grande, do mundo. E ainda Juarez Eichel. E tem uma série de conselheiros, se eu for ler todos aqui, termina o espaço de conselheiros que estão ao lado do candidato Homero Bellini Júnior. Doutor Homero, muito boa noite, prazer e muito obrigado por comparecer aqui no estúdio da Rádio Grenal. Boa noite, meu querido amigo Farid. Prazer muito grande estar aqui contigo pessoalmente para poder falar para ti e para os amigos ouvintes da Grenal. Por que o senhor quer ser presidente do Grêmio, doutor Homero? Olha, Farid, eu tenho 48 anos, estou num momento pessoal e profissional extremamente maduro, mas mais do que isso, eu tenho ao meu lado, além do movimento Grêmio Independente, que é o movimento que eu integro, dois movimentos de extrema relevância política dentro do Grêmio, que é o movimento Nação Tricolor, que é um movimento que congrega cônsules de todo o estado, de fora daqui, com lideranças importantes, históricas, uma delas o Irno Bordignon, já anunciado como nosso diretor consular, o Irno voltando, ele que teve passagens fantásticas pelo consular do Grêmio. E o movimento Grêmio Menino Deus, que é um movimento que também já tem uma trajetória, com vários conselheiros, com tempo de Grêmio, com história de Grêmio. E o movimento Grêmio Independente, que eu participo, Farid, Sim, tem 10 anos de história. E durante esses 10 anos de história, houve 6 eleições presidenciais no Grêmio. Uma delas, na verdade, não foi para as urnas, porque o Paulo Doni foi aclamado. Nas outras 5 eleições, em 4 delas, o MGI teve candidato. 2 com o Antônio Vicente Martins e agora a segunda comigo. E em todas elas, sem a bênção de nenhum cacique. Nós sempre procuramos manter a nossa independência, a nossa coerência de discurso nas ações, porque afinal as pessoas não valem pelo que dizem, mas sim pelo que fazem. E aliado a tudo isso, e aí vem o mais importante, nós temos um projeto efetivo de gestão. Um projeto que existe. Recebi o projeto, desculpa interrompê-lo, Não, doutor Homero. Belíssimo material de grande qualidade. Homero Bellini, presidente, Grêmio por Todos. Plano de gestão, aliás, é o primeiro projeto que eu estou recebendo. Já recebi aqui 2 candidatos, não recebi projeto de nenhum dos 2 candidatos. Plano de gestão para o biênio 2015-2016. E aqui tem, olha, plano de gestão para o biênio, movimento Grêmio Independente, aí fala da criação do MGI, aí fala do Conselho Deliberativo, como vai funcionar a administração, financeiro e contábil, comercial e marketing, jurídico, futebol, enfim. O melhor do Grêmio está no próprio Grêmio. O principal mudança proposta é a criação de uma diretoria executiva, que seria composta por 6 membros, diretor executivo geral, diretor de finanças, contábil, diretor de administração, diretor comercial e marketing, diretor jurídico e diretor de futebol. Políticas aprovadas, enfim, é um caderno, né, que fala aí de todos e aí esmiuça, né, traz minuciosamente planejamento estratégico, conceito, situação atual, proposta. Marketing, né, o marketing do Grêmio que eu tratei muito fortemente com os 2 candidatos que aqui estiveram. O Maitá, nossa casa, vamos cuidar dela. Projeto Mulher, que tem também o movimento Dr. Homero Bellini. Recuperação da identidade do Grêmio. E um belíssimo material de muito boa qualidade
e que traz aqui todas as propostas. Cumprimento. Muito obrigado. Eu te dizia que, e foi importante a tua referência, porque é um projeto que existe, ele é palpável, ele não está no discurso. É a primeira vez que se vê no Grêmio um projeto tão trabalhado e tão detalhado. É um projeto que, durante mais de 2 anos, foi estudado por mais de 80 pessoas integrantes do MGI, divididas em comissões, que estudaram detalhadamente todas as áreas do Grêmio. O projeto esgota em detalhes cada área do clube. Nós nos qualificamos para assumir o Grêmio, Farid. Nós fizemos viagens, nós participamos de congressos, de seminários, de palestras, de cursos. Nós trouxemos pessoas para Porto Alegre para conversar conosco, pessoas das categorias de base, pessoas de finanças, de marketing. Nós realmente fomos atrás de qualificação. Nós não estamos numa aventura. Nós conhecemos o clube, sabemos as deficiências do clube, sabemos o que ele precisa e temos a convicção que esse projeto, que não é um projeto milagroso, não é um projeto mágico, é um projeto absolutamente factível, com tranquilidade, basta vontade política, basta profissionais qualificados para executar isso. A gente prega uma profissionalização de verdade. Ou seja, tu tens que buscar os executivos no mercado, os melhores executivos, onde eles estiverem. Se o grande executivo da área de finanças for alguém de uma grande empresa da Bahia, tu vai buscar o grande executivo da área de finanças. Vais remunerá-lo adequadamente, como o mercado o faz. Ele vai ganhar muito bem? Vai. Mas ele vai devolver isso em receita para o clube e será cobrado por atingimento de metas, como é em qualquer grande empresa. A tua meta é faturar X em 6 meses. Não faturou e não faturou por circunstâncias normais de trabalho, ou seja, falhou, ele vai ser demitido e vai se buscar outro profissional do mercado. O Grêmio não pode ser cabide de emprego, tem que ser aplicada finalmente a meritocracia, tem que ficar quem é competente e quem devolve em trabalho e em trabalho de qualidade. Nós temos a convicção, Farid, esse projeto é o projeto que pode e que irá devolver o Grêmio ao caminho das vitórias. As vitórias que a gente esqueceu. Eu quero ver o torcedor do Grêmio tomar conta das ruas de novo. Eu quero voltar a ganhar Grenal. Faz 2 anos que eu não sei o que é ganhar Grenal. Eu quero ganhar do Inter. Ganhar do Inter tem um sabor importante. Eu quero ser campeão gaúcho. Eu não acredito que eu possa mandar no mundo se eu não mando nem dentro da minha própria casa. Antes que descontextualizem, eu quero ganhar qualquer competição. Eu quero ser campeão do mundo, eu quero ser campeão da América, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, de tudo. Só que eu aprendi uma coisa com meu pai: a gente na vida não senta a praça como marechal. Os degraus, eles têm que ser subidos desde o primeiro. Tu não chega no topo da escada se tu não pisar no primeiro. E o primeiro degrau é o primeiro Grenal do ano que vem. É o Grenal do final do mês de janeiro. É um jogo que é um emblema da nossa gestão. É um jogo onde a gente quer mostrar realmente a que veio. E a gente veio para devolver para o torcedor do Grêmio o sabor da vitória. Eu perdi o endereço da Guete. Eu não sei mais o que é comemorar campeonato. E nós queremos, em cima de um projeto, não em cima de um sonho, não em cima de devaneios, não em cima de promessas de projetos inexistentes, em cima de algo palpável, existente, factível. Em cima disso, a gente sabe que as vitórias podem ser retomadas. Doutor Homero Bellini, o que é mais urgente hoje no Grêmio? Olha, Faria, eu te diria que são tantas coisas a serem feitas, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o mais urgente é devolver para o torcedor do Grêmio esse sabor de vitória. A gente precisa, para resgatar o nome Grêmio, a instituição, a gente precisa do torcedor. A gente precisa do torcedor ao nosso lado. E a gente sabe que o torcedor é um apaixonado. E ele, ao menor chamamento, a menor fagulha de esperança, ele se faz presente. O torcedor do Grêmio é um consumidor de tudo. O Grêmio não consegue tirar mais do seu torcedor pela singela razão de que ele não sabe se comunicar com o seu torcedor, ele não valoriza o seu torcedor, ele não acarinha o seu torcedor. E depois, ao longo do programa, eu vou te dar N exemplos disso. Então a gente precisa do torcedor ao nosso lado. O Grêmio se chama Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O Grêmio vive das conquistas de dentro de campo, mas para que as conquistas de dentro do campo aconteçam, para que elas sejam perenes, só se elas forem construídas em cima de uma base sólida.
Base sólida se faz com projeto de gestão. Senão, o Grêmio poderá ganhar ano que vem, mas se não houver um projeto sólido, o Grêmio vai ganhar ano que vem e vai ficar 10 anos sem ganhar de novo, porque a vitória vai ter sido uma vitória ao acaso. Então, a primeira mudança, digamos, que a gente precisa ter, é uma mudança de mentalidade. Nós precisamos ter de novo um conceito vitorioso. Nós precisamos que todos acreditem nessa capacidade de retomada das vitórias. E por isso eu te digo que o primeiro Grenal ele tem uma relevância tão grande. Ele é o emblema da devolução que nós queremos dar, da retomada da identidade do Grêmio, da cara de Grêmio, de um sentimento que o Emerson, que para nossa felicidade e alegria está conosco na chapa, um homem multicampeão dentro e fora de campo, um sujeito de... É um cidadão, né? Um cidadão, acho que a expressão é essa, um cara fantástico, e ele usou uma expressão para nós uma vez, e aí eu já falo de categorias de base também, que é um ponto para nós dos mais relevantes. Ele diz o seguinte, que quando ele subiu para os profissionais do Grêmio, ele com 17 anos, ele conhecia a história do Grêmio, ele sabia a grandeza do Grêmio, e ele tinha noção da responsabilidade que era vestir a camisa do Grêmio. E é isso que nós queremos devolver. Nós queremos que os jogadores cheguem ao time profissional, os jogadores da base, jogadores de qualidade, com essa identidade de Grêmio, e que eles fiquem até devolver o investimento em títulos. Clube de futebol vive de título, de conquista, de taça no armário, de faixa no peito. É disso que clube de futebol vive. Eu não quero formar um jogador da base, ele jogar 3 jogos no profissional e ter que ser vendido porque eu preciso do dinheiro. Eu entendo que a circunstância seja essa, mas o clube tem que ter capacidade de alavancar outras receitas que permitam que esse atleta que venha da base fique 2, 3 anos no profissional, devolva em títulos, faça essa tarefa de devolver identidade ao clube, ao time, essa ligação direta com o torcedor, um atleta que saiba que para nós perder Grenal faz diferença, um atleta que saiba que ele não pode tomar de 4-1 no Grenal e trocar a camiseta com o Internacional ao final do jogo. Todos são profissionais, ok, ótimo, mas aqui a leitura é diferente. Isso não pode ser feito. Esse jogador ele tem que vir, ele tem que ficar 3 anos, ele tem que devolver em títulos e depois, tudo bem, o Grêmio vai fazer a venda e vai repor o seu caixa. Mas até que isso aconteça, o clube precisa ter condições e as tem pela força da sua torcida para fazer receita sob outras formas. Doutor Homero Bellini, uma questão que fiz aos 2 candidatos que aqui estiveram e vou fazer ao senhor também. E vou fazer aos outros 2 que virão aqui também, ao Grenal Futebol Clube. O marketing do Grêmio hoje, com todo respeito a quem atua no marketing do Grêmio, o marketing do Grêmio hoje inexiste. E as pessoas cobram, o torcedor cobra, seja aqui no Torpedo 5191137758, que está bombando uma barbaridade, seja no WhatsApp 99194808, seja no meu Twitter pessoal, no @Farid, com Demudo Germano, seja no Twitter da rádio, no @RDGranal, as pessoas cobram. Por que que o marketing do Grêmio ele não age? O Grêmio tem alguma coisa ainda com a empresa que tem o estádio, a arena, e depois, daqui a pouco nós vamos falar também sobre a compra da arena, sobre adquirir a arena, que impossibilite o departamento de marketing de agir, porque o Grêmio é uma das maiores marcas do mundo e que não é utilizada, doutor Homero. Não, Farid, não tem, tanto que, e eu preciso elogiar as ações quando são positivas, o departamento de marketing agora, recentemente, fez 2 ações de marketing bastante interessantes. Uma delas foi a adesivagem do aeroporto na época da Copa do Mundo e agora o surgimento dessa hamburgueria. São 2 iniciativas de marketing bastante interessantes. Mas elas são 2... Mas a hamburgueria é uma semana antes da eleição. Mas são 2 quando se poderia ter tido, sem dúvida, um sem número delas. Só que a gente volta para aquilo, né, Farid, a incapacidade que o clube tem de fazer algumas coisas para trazer o seu torcedor. E eu vou te dar um simples exemplo, se o senhor me permitir. Desculpa, o senhor é o foco. Mas porque o ouvinte me cobra aqui. Por exemplo, Filipão foi trazido pelo Grêmio e nenhuma ação de marketing foi feita em cima do Filipão. Eu vou te dar um outro exemplo. Vou te dar 2 exemplos. Tu está falando da chegada do Filipão, eu vou te falar da chegada do Barcos ano passado.
O Barcos, quando chegou ano passado, nos 5 ou 6 primeiros jogos, ele fez gol em praticamente todos os jogos e foi eleito em todas as partidas o melhor jogador. Era uma febre a questão Barcos. O Grêmio poderia perfeitamente bem ter feito algo na Grêmio Mania, com o Barcos assinando autógrafos. Cada torcedor que venha, compra a sua camisa do Grêmio, compra X produtos do Grêmio, gaste Y, e o Barcos vai estar lá, vai autografar, vai aparecer e tal. O Grêmio não fez isso. A marca esportiva do Barcos, que eu não sei qual é, não vou citar o nome porque não sei qual é, a marca fez numa loja esportiva de Porto Alegre. Então, tu comprava um produto Y daquela marca e o Barcos estava lá para assinar. Então, vou te dar outro exemplo. O Grêmio participa de uma coisa chamada Movimento por um Futebol Melhor. Isso é uma coisa criada pela Ambev, que é simples. Congrega hoje 64 times do futebol brasileiro. Tu chega numa rede de supermercados, das redes de supermercado que são conveniadas a esse programa. Existem produtos conveniados ao programa, produtos de várias marcas, marcas importantes, conhecidas. Tu chega no supermercado, faz o teu rancho, quando tu chega na boca do caixa, tu comunica, eu sou sócio do Grêmio. A pessoa do caixa vai pedir o teu CPF, tu vai dizer o teu CPF, ela vai digitar e automaticamente na nota sairão os descontos relativos aos produtos que tu estás comprando e que fazem parte dessa estrutura do Movimento por um Futebol Melhor. Isso é uma novidade que eu acho que ninguém sabia. Quando isso foi falado, Farid, no seminário que a gente fez, que o MGI organizou, quando foi falado pelo Arthur, que é um dos responsáveis por isso dentro da Ambev, eram aproximadamente entre 200 e 300 pessoas no seminário. Ninguém nunca tinha ouvido falar que o Grêmio participava disso. E o Arthur fez uma coisa, um exemplo simples. Assim, o sócio torcedor do Grêmio paga R$30 por mês. Numa compra básica, e ele fez o kit mais básico de todos, ao final do mês o torcedor teria uma economia de R$54. Ou seja, ele seria sócio do Grêmio e ao final do mês ele teria um benefício ainda de R$24. Ele pagaria a sua mensalidade e sobraria 24. Exatamente. Aí ele diz o seguinte, o Cruzeiro de Belo Horizonte quase dobrou o seu número de associados por força desse trabalho. Mas eu não sei se os ouvintes da Grenal vão se recordar, o Dedé, quando foi contratado junto ao Vasco, ele foi apresentado, ele vestiu a camisa do Cruzeiro, aquela coisa de apresentação do jogador, dentro de uma rede de supermercados. E ao lado do Dedé estavam todos os produtos que participam da promoção. O que o Cruzeiro estava dizendo com isso? Te associa, tu vai ter esse benefício aqui, mas além disso, se tu te associar, eu tenho como contratar outros Dedés. Isso é se comunicar com o teu torcedor. Isso é divulgar para o teu torcedor a existência de benefícios. Os publicitários todos, eles dizem o seguinte, não pode haver algo mais espetacular do que trabalhar com um cliente apaixonado. Ora, eu sou publicitário. Eu, para vender uma determinada marca de cerveja, eu tenho que convencer o meu consumidor que aquela marca é a melhor, como tantas outras. Eu não sabia disso, desculpa minha ignorância. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. O carinho ao associado do interior do estado, o torcedor, na verdade. A gente tem o hábito de falar associado, mas os associados são 55 mil. O Grêmio tem 8 milhões de torcedores. Tu imagina pistas em todos os lugares, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. Imagina o seguinte, a chapa eleita é composta de um presidente e 6 vices. E mais o vice de futebol. E mais uma diretoria específica que a gente criou com a Elizabeth Pedrosa Ribeiro, que depois eu vou referir, que diz respeito às mulheres, à acessibilidade e às causas sociais. Fora isso, tu tem um plantel de 25 jogadores. Ora, se tu fizeres um rodízio entre essas pessoas, sem cansar ninguém, pegando uma dessas 9 pessoas representativas da gestão, mais com a presença do diretor consular ou de alguém do consular, e 1 ou 2 dos 25 jogadores que compõem um plantel, ao final de 2 anos tu terá visitado ao entorno de 120 cidades. Em cada uma dessas cidades, quantos novos sócios tu farás? Mais do que isso, a gente tem um conceito de criar o que a gente chama de uma Grêmio on the road. Quer dizer, tu vai levar a estrutura de uma Grêmio Mania portátil atrás de ti para essas cidades.
Tu vai vender todos os produtos do dia Grêmio de que tu levar. jogos ou Não, independentemente? independente. Não é dia de jogo. O dia de jogo também é um conceito que a gente tem, mas aí é uma fanfest que a gente imagina. A exemplo do que se viu agora na Copa do Mundo. Tem jogo do Grêmio aqui em Porto Alegre, tu vai fazer uma fanfest do Grêmio em Uruguaiana. Tu vai reunir o torcedor do Grêmio em Uruguaiana, num local aberto para ele assistir o jogo do Grêmio, patrocinado pelo clube do seu coração. Tá? E o on the road não, na verdade é o conceito de tu levar uma Grêmio Mania móvel até a cidade. Então, tu vai associar pessoas que te gera receita perene. E tu vai gerar uma receita extraordinária que é da venda de produtos. Isso em 120 cidades. Fora o agrado, o carinho que tu vai levar ao teu torcedor apaixonado. O torcedor é carente de receber os seus ídolos, completamente, de receber um afago. O torcedor do Grêmio é abandonado pelo clube. Agora que a gente, desde o início desse ano, a gente criou uma coisa chamada Diálogo Tricolor. Eu tenho viajado pelo estado desde janeiro desse ano. E agora, óbvio, por força da campanha, isso se intensificou. Tu não tem noção, Farid, da vontade que o torcedor do interior tem de estar próximo de alguém relativo ao seu clube. É algo inacreditável. A carência de informações, de se sentir próximo do Grêmio, é uma coisa incrível. E o Grêmio não faz absolutamente nada por esse seu torcedor. Tu fica imaginando que espetáculo bonito seria essa ideia de uma fanfest realmente concretizada. Quer dizer, o Grêmio está jogando em Porto Alegre, tu está fazendo uma fanfest em Uruguaiana. Tu está fazendo em Quaraí, em Itaqui, em Alegrete, em Santo Ângelo, em cidades distantes que muito pouca gente pode vir. Então, tu tá agradando o teu torcedor e tu tá gerando receita por tabela. E é por isso que eu te disse, a gente não está descobrindo a pólvora. Nós não somos mais inteligentes do que ninguém. Só que a gente se qualificou. A gente sabe o que quer, a gente sabe o que tem que fazer e a gente tem vontade política de fazer. A gente está preparado para romper com estruturas, a gente está preocupado, a gente está preparado para saber que algumas rupturas que nós faremos nos trarão problemas, nos trarão inimizades. Isso faz parte do jogo. Agora, quem tem medo disso que fique em casa. A gente não tem medo disso. A gente está preparado para os enfrentamentos e a gente tem a convicção plena de que esse projeto é o projeto capaz, o único projeto capaz de devolver o Grêmio ao caminho das vitórias. Dr. Homero Bellini Júnior está aqui conosco, chapa número 5, Grêmio por Todos. Conselho de Administração Ayrton Ruschel, Eduardo Magriço, Emerson Rosa, Fernando Hackman, José de Jesus Camargo, Juarez Aikel. Futebol, doutor Homero Bellini Júnior, o Filipão é o seu técnico, o senhor sendo eleito presidente do Grêmio? O Filipão é o treinador, eu tenho sempre dito o seguinte, ele é o treinador, devolveu para o Grêmio algo que para nós é fundamental, que é uma expressão que eu já te usei no início do programa, identidade, devolveu o cara de Grêmio, está fazendo um ótimo trabalho. Eu vou te dizer mais, Farid, eu estou tão confiante em cima dos 2 últimos jogos do Grêmio que eu vi, o Grêmio vem num processo claro de ascensão, que se o Grêmio ganhar do São Paulo sábado, e eu acredito muito na vitória do sábado, especialmente porque a gente vai ter uma arena lotada, o Grêmio vem em ascensão, ao contrário, o São Paulo vem em queda livre, ainda que seja um grande time, tem que ser respeitado, é óbvio, mas eu vou te dizer o seguinte, Farid, em o Grêmio ganhando sábado, e se a gente der sorte do Cruzeiro tropeçar contra o Inter, eu não só confio plenamente na vaga para a Libertadores, que essa eu veria já como quase encaminhada, mas eu ouso dizer que, dependendo do andar da carruagem, dá até para sonhar com o título. Então, acho que o Filipão tá fazendo um trabalho irrepreensível, irretocável, é o menor dos meus problemas, é a menor das minhas preocupações, e são muitas as minhas preocupações com relação ao Grêmio, mas o Filipão, sem dúvida, não está dentre elas. Tem vários torcedores aqui mandando torpedos, perguntas ao Dr. Bellini, e vários com um mesmo propósito de questionamento. Dr. Bellini, como vai se dar, e é importante que se esclareça isso, o relacionamento do Emerson com o Filipão? Muito importante mesmo, Farid. Ainda hoje nós gravamos alguns depoimentos a respeito disso. O Emerson já deu entrevista falando sobre isso. Deu e aqui, ficou inclusive, não. E ficou bastante claro, mas o público se modifica e acho que é fundamental. O rádio, ele a situação narrada pelo Emerson, e o Emerson é um homem muito transparente, muito franco.
ela foi uma circunstância que aconteceu há 12 anos, que o magoou, que o chateou, e que ele nunca tocou no assunto pela singela razão de que ele nunca foi questionado para falar sobre o assunto. Porque a vida profissional dele seguiu fora daqui. O Emerson é um jogador que jogou só em Grêmio, aí depois ele foi para o Bayer Leverkusen, que era um time que não tinha grandes pretensões, mas depois o Emerson jogou na Roma, na Juventus, no Real Madrid e no Milan. Só isso. Quer dizer, ele seguiu a carreira profissional dele. Quando ele retornou para o Brasil, e aí ele começou a participar de determinadas situações, ele foi, há um ano atrás, questionado a respeito dessa circunstância. Primeiro momento onde ele foi questionado. E ele disse, é verdade, fiquei magoado, fiquei chateado, eu era o capitão da seleção brasileira, tinha uma relação com o Filipão de muitos anos, de confiança dele em mim, minha nele, e eu me senti magoado. Desde Grêmio, né? Exatamente. E eu me senti magoado como a coisa aconteceu. Ponto. Ponto. O Emerson participa de um conselho de administração, junto comigo e outras 5 pessoas, para ter a responsabilidade de dividir a gestão do Grêmio, para participar de todas as decisões. E ele sabe perfeitamente bem que o Filipão é um homem que está fazendo bem pro Grêmio. E essa mágoa de 12 anos atrás, ela ficou lá atrás. Ele está aguardando só a primeira oportunidade possível para ele se encontrar com o Filipão, para eles se abraçarem e mostrarem que esse assunto não tem a menor relevância dentro do que nós queremos. O que nós queremos, claramente, é devolver o Grêmio ao seu patamar de vitórias. Não existe nada mais relevante do que isso, muito menos, mas muito menos, uma circunstância à vida há 12 anos. Doutor Bellini, quem vai ser o seu executivo de futebol? Não vamos falar sobre isso. Nós dois temos, eu e o Maineri, e na verdade essa é uma decisão muito mais do Maineri do que minha, mas nós temos uma excelente relação com o Rui Costa. O Rui é nosso amigo pessoal, eu conheço o Rui há muitos anos, fui eu que levei o Rui, inclusive, para o departamento jurídico do Grêmio no final do ano de 2002, e nós entendemos que não há nenhuma razão para fazer comentários sobre qualquer profissional, nenhuma razão, pela singela razão de que todos estão no meio da execução do seu trabalho e não tem por que tecer comentários a respeito de executivos que serão conversados depois em nós ganhando a eleição. Isso não quer dizer que o senhor vai mantê-lo ou que o senhor vai tirá-lo. Isso quer dizer que a decisão a respeito do nome vai ser tomada depois. Será tomada depois. Dentro ainda da área futebol, o Grêmio hoje, na visão do Dr. Homero Bellini, candidato à presidência do acabei de ler um torpedo aqui do Internacional, porque o ouvinte me cobra, desculpa. Não, capaz. Estão pedindo aqui, faria de o Inter. As pessoas não entendem que nós estamos vivendo um processo eleitoral do Grêmio e que em seguida nós vamos viver um processo eleitoral do Inter. Então quero dizer aos colorados que me mandam torpedos aqui, desde terça-feira, quando começamos esse período de entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio, que o mesmo tratamento, e aqui a Rádio Grenal, será dado no período eleitoral do Internacional. Então, nada mais democrático, mais justo do que o que nós estamos fazendo. Doutor Homero Bellini, na sua condição de candidato à presidência do Grêmio, mas acima de tudo de um grande gremista e de apaixonado por futebol, vê que o Grêmio precisa de quantas peças de reposição hoje, ou também não fala nessa questão? Farid, não, também não vamos fazer esse comentário. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, e isso é uma coisa que o torcedor, eu tenho certeza que ele vai entender com clareza. Eu sempre procuro ser muito claro e muito transparente nas minhas manifestações. Quando tu fala sobre peças, ou citando nomes, ou dizendo lugares, tu qualifica ou refere coisas relativas a profissionais que estão no clube. Eu ganhando a eleição, e tenho convicção que nós vamos ganhar a eleição, ali no dia 2 de janeiro, quando eu entrar no vestiário, eu e o Maineri, e todos os demais integrantes da nossa gestão, é com esse grupo de jogadores que nós vamos trabalhar. É esse grupo de jogadores que nós vamos encontrar. Então, seria desrespeitoso e antiético fazer esse tipo de referência com um grupo que eu quero que abrace a minha causa, que abrace a causa do Grêmio. E isso eles só podem fazer se confiarem em nós e se sentirem respeitados por nós. Então nós não vamos fazer referência a nenhuma espécie de nome. O que o torcedor do Grêmio pode ter convicção, Farid, convicção, é que nós teremos um time competitivo.
Um time que vai para cima para ganhar tudo que dispute. Para ganhar da gente, Farid, o outro time vai ter que suar sangue. Porque se não suar sangue, a gente vai ganhar. Doutor Bellini, a questão que envolve a Arena, compra da gestão da Arena, o que o senhor acha da proposta e da proposta que surgiu de 24 milhões por ano? Isso é viável para o Grêmio? O senhor vai colocar isso em prática? Bom, Farid, tem algumas circunstâncias que a gente tem que dividir e tu já o fizeste muito bem no questionamento, mas eu acho importante assim, para o ouvinte em geral. O estádio, a Arena, ele é do Grêmio. A Arena é do Grêmio e o Grêmio tem que valorizar o seu estádio, que é o mais bonito estádio do Brasil, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O mais moderno, o mais confortável, o melhor estádio do Brasil e é do Grêmio. Eu tenho muito orgulho da Arena do Grêmio. Aliás, o nome do estádio é Arena do Grêmio. Portanto, ele é do Grêmio. O estádio já é do Grêmio. O que o Grêmio tem que fazer é dar vida para o seu estádio. O torcedor que vem do interior do estado, ele tem que chegar às 11 da manhã e visitar as lojas que deveriam já estar funcionando na Arena. Onde estão as lojas? A Arena tem um sem número de lojas, era quase um mini shopping center. Ele tem que chegar, ele tem que ir nas lojinhas, fazer as suas compras, ele tem que ir num bom restaurante, com vista programado, almoçar. Às 3 horas da tarde ele vai fazer o tour pela Arena, vai conhecer aquele magnífico estádio, e às 5 horas da tarde ele volta para sua cidade. Então o Grêmio tem que dar vida para a Arena, ele tem que se apoderar da Arena. Finalmente, parece que daqui a 20 dias o Grêmio vai se mudar para a Arena. O que é se mudar? O departamento de futebol ainda está no Olímpico, a presidência está no Olímpico, o departamento consular está no Olímpico, a lojinha está no Olímpico e o museu está no Olímpico. Eu falei antes, e o museu está no Olímpico. Essas 5 coisas ainda estão no Olímpico. Parece que dentro de 20 dias, no máximo, tudo estará na Arena. É difícil eu convencer o meu torcedor que aquela é a minha casa se eu não estou dentro da minha casa. Então, essa é a primeira coisa. O Grêmio tem que dar vida para a Arena como um todo. Segunda coisa, e tu bem colocaste, compra da gestão da Arena. Eu acho excelente a ideia de comprar a gestão da Arena. Tudo que eu quero é ser dono sozinho da gestão, sem ter que dar satisfação para ninguém. Tem um jogo importante sábado, eu quero botar 55 mil pessoas na Arena, eu vou fazer o ingresso a R$15. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu faço a R$15, é um problema meu. Acho isso maravilhoso. Só que isso tem um custo. Além dos 20 ou 24 milhões de reais por ano, pelo período de 10 ou 20 anos, que é o valor da compra da gestão, eu trago para mim uma despesa que eu hoje não tenho, que é a despesa de manutenção do estádio. Leia-se, funcionário, reposição de coisas quebradas, custa estrutura. A manutenção da Arena hoje? Aproximadamente 40 e poucos milhões de reais ano. Bom, isso exemplificando de maneira muito grosseira, eu compro um carro novo. Eu gastei dinheiro para comprar o carro, mas além disso, eu vou ter que botar gasolina, eu vou trocar óleo, eu vou fazer seguro, Sim. Eu terei outras despesas de manutenção. PVA. É a mesma coisa a Arena. Eu vou gastar 24 milhões por ano para comprar e vou gastar outros 40 por ano para manter. Ou seja, nós estamos falando... Vai gastar 30 milhões por ano, mais ou menos. Não, 64, né? 24 da compra... 24 da compra mais por ano, evidente, claro. Então, tu vai gastar 64 milhões de reais por ano. Por ano. Ora, até é possível que isso seja um excelente negócio. Mas para isso, tu tem que ter uma gestão capaz de gerar receitas para fazer frente a essa despesa. Porque o Grêmio hoje já é um clube que deve em torno de 100 milhões de reais só de dívida de curto e médio prazo. Então, tu já tens as tuas despesas naturais e a tua dívida existente. Tu vai trazer para ti um ônus de 64 milhões, que pode perfeitamente, repito, ser excelente, desde que eu tenha uma gestão profissional, moderna. E aí cabe parcerias? Não, mas isso é uma das coisas que o departamento do Grêmio tem a obrigação de fazer. O Grêmio precisa ter um departamento comercial proativo. O Grêmio não é proativo, o Grêmio é passivo. O Grêmio espera que os patrocinadores venham para ele. Não, o Grêmio tem que ir atrás.
Aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Eu quero um patrocinador para minha camisa, para minha manga, para minha chuteira, para o meu não sei o quê. Eu quero um patrocinador para um jogo específico, para um lote de jogos, para uma competição. Para FanFest no interior? Para FanFest no interior, perfeito. Vou atrás, eu vou atrás. O meu departamento comercial ele tem que ser forte e proativo. Um executivo de ponta. De ponta. Buscar isso. Bom, então se eu tenho uma gestão assim, profissional, eu acredito na minha capacidade de alavancar receitas a ponto de fazer frente a essa despesa. E se esse departamento não fizer em 6 meses, muda o departamento. Não, a não ser que tenha uma catástrofe. Aconteceu algo que tu tenha como dizer, Bate, o cara fez um excelente trabalho. Só que aconteceu essa circunstância aqui que justifica ele não ter atingido a meta. Bom, não sendo um caso assim excepcionalíssimo, não atingiu meta. É como em qualquer grande empresa. Vale meritocracia, vale competência de trabalho. Ninguém, não é emprego público. Não é emprego público. Ninguém está lá à disposição ad eternum. Fez uma frase há pouco que eu acho muito interessante. O Grêmio não pode ser cabide de emprego. E não pode mesmo. E hoje se vê, e se fala, e se escuta muita coisa. E a gente não tem a possibilidade de ter mais detalhes, mas o amigo, ou o irmão, ou o parente, ou o sobrinho está junto aqui, ou está colar, ou está no amador, ou está no jurídico, ou está... O senhor entende que o futebol é assim? Que o clube é assim? Não, eu até faria assim, ó, até porque administrar um clube como a grandeza do Grêmio é administrar uma cidade. Ah, não tenha dúvida. Não, a gente acredita em profissionalismo. Profissionalismo. Para trabalhar numa grande empresa como é o Grêmio, tem que ser um profissional competente. É isso fundamentalmente. Quando eu me refiro a cabide de emprego, eu não estou fazendo referência nem a essa circunstância que tu está dizendo. Eu estou falando Não, eu sei. Eu estou falando em termos de permanência de pessoas que não estejam devolvendo ao clube em resultado. É meritocracia. Sem se acomodar. Tu é competente, tu fica. Não interessa a gestão que tu entraste. Não interessa. Tu entraste agora na gestão do presidente Fábio Koff. Tu é competente, está fazendo um ótimo trabalho. Tu vai continuar, porque tu trabalha para o Grêmio, tu não trabalha para uma gestão específica. É necessário que o clube se dê conta. Bons profissionais têm que prosseguir. Maus profissionais têm que ser mandados embora. Não podem estar lá porque são amigos, parentes, não sei o quê. Não, eles ficam lá porque são competentes. É isso, ponto. É simples. Isso é profissionalismo. Uma coisa, Farid, que eu tenho feito muito, e é uma coisa interessante porque causa espanto ao associado. Eu ontem passei o dia inteiro fazendo isso, hoje passei boa parte do dia fazendo isso e farei até o final da eleição. E os nossos companheiros têm feito muito isso também. Nós temos ligado para o sócio. E eu não ligo para o sócio pedindo o voto do sócio. Sim. Eu me apresento para o sócio e pergunto para ele qual é o anseio dele. O que ele espera do Grêmio? O que ele quer que a diretoria do Grêmio devolva para ele? E é muito interessante, porque daí eu termino toda a conversa e a pessoa fica, parece que meio perdida assim, diz, tá, e agora tu vai me pedir o voto, então. E não é o nosso objetivo. Quer dizer, é óbvio que quando tu liga para qualquer pessoa, tu queres implícito. o voto. Mas tu sabes que se a tua manifestação for uma manifestação verdadeira, e se essa pessoa observar claramente que tu tens convicções e que tu tens um projeto para devolver o Grêmio realmente à vitória, e quando ele se sentir valorizado, e quando ele se der conta que tu tá ligando para ele, porque tu quer sim saber o que ele pode te ajudar, é óbvio que o passo seguinte é o voto. Eu quero te dizer, Farid, que a gente fez uma coisa que o Grêmio como instituição nunca fez. Nós contratamos pelo MGI, há 4 meses, uma pesquisa feita pela ESPN. Uma pesquisa, portanto, completamente profissional. Uma pesquisa que tinha 40 perguntas. E as perguntas não eram em quem você vai votar quando houver a eleição. As perguntas giravam em torno do que o torcedor quer do seu clube. Quais as deficiências que ele vê, como é que ele gostaria de ser tratado, enfim, todas as questões envolvendo relacionamento do clube com o seu torcedor. Nunca
isso foi feito pela instituição. Nunca. Ou seja, a instituição não sabe aquilo que o seu torcedor quer. A gente quer romper completamente por isso, a gente quer que o torcedor seja ouvido. O nome da nossa chapa é Grêmio por Todos, e as pessoas perguntam, eu acho que vocês se enganaram, porque é todos pelo Grêmio. E eu sempre digo o seguinte, não. O nome da chapa é esse mesmo, porque todos já são pelo Grêmio. O torcedor sempre é pelo Grêmio, ele faz tudo pelo Grêmio. O que está faltando é o Grêmio fazer alguma coisa pelo seu torcedor, e é isso que a gente está se propondo. Por falar em torcedor, eu recebo aqui no meu Twitter, @FariaDeGermano, dezenas de perguntas no WhatsApp da rádio 99194808, no Torpedo 5191137758, mas o Marcel De Rose está nos ouvindo lá em Torres, e ele pergunta ao Dr. Homero Bellini se o senhor eleito presidente do Grêmio, o senhor vai voltar a bancar as organizadas do clube. Bom, um abraço para o Marcel. Primeira coisa que acho que é importante ser dita é o seguinte, o Grêmio passou a tratar o seu torcedor como sendo um problema. E isso, para mim, é um equívoco e uma inversão absoluta. Torcedor de time de futebol, especialmente de uma torcida grandiosa e apaixonada, como é do clube da grandeza do Grêmio, torcedor de futebol é solução, não é problema. Aí começamos o primeiro equívoco. Torcedor é solução. Não, Marcel, na nossa administração, nenhuma torcida terá qualquer espécie de privilégio, de benefício, de retorno financeiro, nenhuma. Mas nós vamos brigar pelo nosso torcedor. Eu não admito entrar num Grenal na arena e ver a torcida do Inter com banda, com faixa, com papel picado, com bandeira, e a minha torcida sem nada disso. Eu não quero da arena um teatro. Eu não quero. Eu quero um estádio pulsante, um estádio vibrante, um estádio que contagie o nosso time e que intimide o time adversário, como era o Olímpico. Eu quero a arena assim. Eu não vou ao teatro. Eu não quero lá ir no teatro. O teatro tem um local específico para ir. Não é lá. Lá eu quero ver o meu time ganhar, quero ver o grito do meu torcedor, porque a gente tem que entender uma coisa, a torcida não cansa de apoiar. Nunca. A torcida está sempre fazendo o seu papel. O Grêmio também tem que brigar pelo seu torcedor quando isso é importante, quando isso é necessário. Teve um projeto que foi feito agora há pouco tempo pelo Conselho Deliberativo do Grêmio e foi entregue para exame dos conselheiros e eventualmente uso pelas gestões. Os mais antigos vão se lembrar, que é o retorno do departamento auricular. Nós pretendemos encampar esse projeto. O departamento auricular é um departamento que congrega todas as torcidas do Grêmio. Todas as torcidas organizadas. Esse projeto de agora, na verdade, além das torcidas organizadas, ele pretende congregar o torcedor como um todo. Controlando, fiscalizando, verificando como as coisas funcionam, brigando pelo seu torcedor quando necessário, dialogando com o seu torcedor. Então nós entendemos que o retorno de um conceito assim é muito importante. Então, Marcel, nenhuma torcida conosco terá qualquer espécie de subsídio, mas nós vamos defender o interesse do nosso torcedor quando entendermos que aquilo é importante pro clube. E eu ver a minha torcida em condições de fazer barulho no estádio é, para mim, importante para o meu time. Tem vários colorados se manifestando e vários deles dizendo que não querem o Homero Bellini como presidente do Grêmio porque estão sentindo que a coisa vai mudar. Estou dando um exemplo aqui, pode citar um nome, poderia citar vários, mas aqui não vem ao caso. Farid, sou colorado, escutando o Dr. Bellini, rapidamente lembrei de Fernando Carvalho. Assim como ele, o Bellini tem atitude e muita visão. Acho que não vai ser uma boa para o Inter ele ganhar. Claro que é uma brincadeira. Abraços do Vini de Canoas. Obrigado, Vini. Um abraço. E o torcedor do Grêmio pergunta muito, candidato Homero Bellini, como é que o senhor vai tratar a questão da dívida do clube? Bom, Farid, a gente volta de novo para a capacidade que o clube tem de gerar receita. O Grêmio vive hoje dependendo O Grêmio já antecipou receitas de televisão? Sim, que a gente... Até quando? O ano que vem não tem mais receita nenhuma. Não tem nada para entrar? Não.
Mas isso, Farid, isso é um problema, mas é um problema que foi enfrentado historicamente por todas as gestões do Grêmio. E isso, Farid, é uma coisa que a gente tem muito claro e é um compromisso nosso com o torcedor do Grêmio. Tem duas coisas que nós não faremos. Nós não vamos olhar pelo retrovisor. Nós estamos muito bem preparados para assumir a gestão e temos a exata dimensão do tamanho do problema. Ninguém nos verá dizer, mas isso está acontecendo agora porque a gestão anterior deixou uma dívida assim ou assado. Nós estamos assumindo o clube para olhar daqui para frente. A dívida a gente sabe que existe, ela provavelmente aumentará ainda até o final do ano. A gente sabe de tudo isso. Não adianta olhar para trás. Nós vamos ter que resolver o problema. Tu resolve problema de dívida gerando receita. Não existe outra forma. O Grêmio vive apenas de duas receitas hoje em dia. Venda de jogadores e receita de televisão. O quadro social, a receita caiu bastante, que também é outra fonte de receita bastante importante e que nós pretendemos implementar. Então, voltamos, Farid, àquela capacidade profissional de gerar e de ampliar receitas. Nós acreditamos na nossa capacidade de gerar essa receita. Nós temos o nosso cliente apaixonado. Nós temos uma marca forte, uma das marcas mais fortes do mundo. Farid, tu sabe a última vez que o Grêmio jogou na Europa? A última vez que o Grêmio jogou na Europa, uma marca como o Grêmio, uma marca que já foi campeão do mundo, que foi vice-campeão do mundo, que já chegou em lugares mais distantes, que participava em torneios dos mais importantes da Europa. O último amistoso do Grêmio... Dos Anjos, aquele torneio na Espanha? Não, o último amistoso do Grêmio na Europa foi em 2002, inauguração do Estádio da Luz contra o Benfica. Há 12 anos... o Grêmio não faz um jogo amistoso na Europa. Falando amistoso, porque teve um torneio que e aí faz mais aí tempo, faz mais tempo ainda. Tá? Então, é inadmissível isso. O Grêmio precisa voltar a abrir mercados, mas isso tu não fazes esperando que batam a tua porta. Nós temos que ser proativos. Mas aí eu não digo nem Europa, doutor Bellini. Eu falo no mercado hoje, que é um mercado extraordinário do futebol, que é o mercado americano. Não, o mercado americano, o mercado da Qatar, a Índia está surgindo agora. Tá a própria China, Japão. É que eu exemplifiquei porque a Europa era o grande mercado. E mesmo lá, a última vez foi em 2002. Mas tu tem N mercados, N onde tu pode fazer receita, onde tu pode divulgar a tua marca. Tu pode fazer uma pré-temporada num lugar desses, uma pré-temporada de 10, de 15 dias, levar a instituição, apresentar a instituição. Enfim, tem N mil ideias. É isso que eu estou te dizendo, Farid. Nós não somos mais inteligentes do que ninguém. A gente não está descobrindo a pólvora e o nosso projeto não é milagroso. O projeto é extremamente factível. É só tu teres os profissionais capacitados e a vontade política de fazer. O senhor já tem em mente, mesmo não revelando nomes, esses profissionais qualificados, já contatados com esses profissionais, alguma coisa encaminhada, confirmando a sua vitória e sendo o novo presidente do clube? Não temos. O que nós temos feito, também numa inversão de processo do que o Grêmio sempre fez historicamente, nós temos conversado com os grandes empresários desse estado. E é muito interessante, Farid, porque a gente tem uma conversa de 1 hora, 2 horas, e a conversa sempre é em tom do nós precisamos da ajuda de vocês, mas da ajuda de vocês dentro da expertise de vocês. Qual é a expertise de vocês? Administrar mega empresas. O que eu quero que tu me ajude? Onde é que eu busco um grande executivo de finanças no mercado? Onde é que ele está? Me auxilia a achar esse profissional. Me abre portas, me apresenta aqui, me apresenta ali. Quando a gente encerra a conversa com eles, invariavelmente todos eles nos olham como quem diz assim, tá, mas tu não vai me pedir dinheiro? Porque o Grêmio só procurou esses históricos empresários toda a vida só para pedir dinheiro. Não é isso que nós estamos fazendo ao conversar com eles. Nós queremos sim que eles ajudem o Grêmio, que eles ajudem o clube do seu coração, mas ajudem naquilo que eles sabem fazer como ninguém. Isso vai render dinheiro. Mas não é esse o objetivo, entende? Dinheiro, porque
eles indicando os melhores... Renderá dinheiro. Claro, por vias inversas renderá, não diretamente entregue por eles, mas o dinheiro sem dúvida. Vai acabar entrando no clube. Uma outra questão, doutor Bellini, a prezada amiga Elizabeth Ribeiro, que eu carinhosamente chamo de Betinha, e é conhecida por Betinha, e eu acho que não estou sendo desrespeitoso em tratá-la por Betinha. Ela esteve aqui comigo no Clube Grenal, comigo, com a Dani Hill, com o Marcinho Black, com Heleninha, com convidados que participam sempre aos sábados pela manhã. E ela falava, claro que ainda reservadamente, sobre o projeto para as mulheres gremistas. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais esse projeto, que está aqui, eu tenho aqui, mas eu gostaria de ouvir na voz do senhor. Na verdade, Farid, a gente ampliou esse projeto. A Betinha aceitou o desafio que eu propus para ela, que foi aceitar a nomeação como diretora dentro de uma inovação que não há Será em a primeira nenhum... diretora da história do Grêmio? Mulher? Não, isso eu não diria. Eu digo, a diretoria escolhida a diretoria, é uma sim, inovação. Mas eu realmente não me recordo de nenhuma mulher diretora do Grêmio em área alguma. Acho que o Grêmio nunca teve. Eu realmente não me recordo. E a Betinha, qual é a proposta dessa diretoria, que é uma inovação que eu não conheço em clube nenhum do Brasil? É uma diretoria que tem 3 objetivos claros. Primeiro, é sim atuar diretamente para os interesses das mulheres que hoje são em torno de 40% das pessoas presentes a um estádio de futebol. E elas têm os seus interesses específicos. E elas são uma grande fonte de receita muito pouco explorada. Então essa diretoria tratará sim desses interesses e dessas questões relativas às mulheres gremistas. Segundo viés dessa diretoria, a questão relativa à acessibilidade, aos PCDs. A gente convidou, está compondo junto com a Betinha, trabalhando o Osório Martins, que é uma figura fantástica, integrante do Nação Tricolor, que é um cadeirante, que é um homem cheio de projetos nessa área, e que a gente está ampliando, está trabalhando, está construindo uma série de coisas. Então, é o segundo viés. Terceiro viés disso tudo são as causas sociais. Um clube da grandeza do Grêmio tem que estar sempre envolvido com o auxílio aos carentes. O Grêmio tem o Instituto Geração Tricolor, magnificamente conduzido pela Luciana Crefe, esposa do presidente Duda Crefe, e que vai continuar à frente do IGT na nossa gestão. É um trabalho brilhante, de dedicação fantástico feito pela Luciana, mas que a gente acha que ela merece que ela ainda tenha mais auxílio, que se permita que ela faça um trabalho ainda melhor. Isso é um trabalho voluntário. Voluntário. Sim. E a gente quer ampliar isso, não só com o IGT, mas como envolvimento em outras causas sociais das mais variadas. Então, essa diretoria é uma diretoria muito importante, que a gente entende ser fundamental para demonstrar outras preocupações que fujam daquilo que sempre é a mesmice. A nossa chapa é uma chapa que quer ampliar, que quer mostrar a capacidade que o Grêmio tem como grande clube que é de congregar os interesses de todos os gremistas. E a partir disso, Farid, conquistar vitórias eu te diria que é um caminho quase inexorável. Bom, o Rogério pergunta ao Dr. Bellini, eu acho que a resposta é muito fácil, como fazer para conquistar torcedores jovens, torcedores crianças? Ele diz que o filho dele estuda em um colégio importante de Porto Alegre, onde a maioria dos colegas, dos alunos, são colorados, que não viram e nem sonham ter visto o Grêmio ganhar título. É ganhando título que se conquista? Desculpa, como é o nome dele? Rogério. Um abraço para o Rogério. Rogério, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Quando tu fica tanto tempo sem ganhar, sem dúvida tu começas a matar uma geração. E isso é uma preocupação. Tem 2 formas para mim disso ser modificado. A primeira delas, e óbvia, é voltar a ganhar. Tu precisa voltar a ganhar e precisa voltar a ganhar logo. Tu tem que permitir que o teu torcedor
A gente tem que permitir, Rogério, que o teu filho, depois de um Grenal, chegue na aula de cabeça erguida, sem se preocupar em tomar flauta dos coleguinhas. Ele tem que voltar a ganhar Grenal. Ele tem que saber como é bom ganhar Grenal. Ele tem que voltar a sentir o gosto das vitórias. Isso, óbvio que é o primeiro ponto. Mas tem outra coisa importante. O clube pode facilitar a aproximação desses jovens torcedores, dessas crianças, dos seus ídolos. Há ações de marketing que podem ser feitas nesse sentido. Permitir o acesso dessa geração ainda incipiente, aprendendo a gostar das coisas, dela se aproximar daquele seu grande ídolo que ele acha ser inatingível. Então, são projetos, processos e conceitos, Rogério, que eu te repito de novo, não nos parecem tão difíceis. Eu cito um exemplo, se o senhor me permitir. E em seguida eu tenho que chamar o break e vou pedir que o Dr. Bellini nos permita mais 15 minutos aqui conosco. Tem um outro compromisso, né, Dr. Bellini? Então, bom, nós vamos estender por mais 4 minutos, 5 minutos com o Dr. Bellini e aí vamos chamar o break, ele tem um outro compromisso já agendado. Mas, Dr. Bellini, eu cito um exemplo do lado do Internacional, acho que não tem problema nenhum citar exemplos do Internacional. O Internacional tem o projeto Criança Colorada, que é magnificamente administrado pelo professor Otávio Rojas, pela sua esposa, Dona Andréia, que traz escolas de todas as partes do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, do Paraná, onde, assim como o Grêmio, há um grande número de colorados, do Mato Grosso, traz, recepciona, traz o lanche, leva no vestiário e faz as crianças viverem o clube. Isso pode acontecer no Grêmio também? Sem dúvida. Aliás, duas figuras das mais queridas, tanto o Otávio como a Andréia, que fazem realmente esse grande trabalho que tu está dizendo. Tu está só me auxiliando, Farid, mostrando mais uma coisa que pode ser feita. Existem N coisas a serem feitas para aproximar essa criançada da sua paixão. Eles têm que se sentir incentivados, valorizados, acarinhados. Tudo aquilo que eu disse para o torcedor adulto vale muito mais fortemente ainda para essa geração de crianças e de jovens, porque é essa que sofre com o fato de nunca ter visto uma vitória do Grêmio. Nós já vimos muitas vitórias, eu já vi o Grêmio ganhar tudo, ainda que eu tenha sido uma criança que pegou uma fase de derrotas do Grêmio. Eu nasci em 66 e eu só vi o Grêmio ser campeão a primeira vez em 77, mas mesmo assim eu tinha só 11 anos. Quer dizer, eu depois peguei... Tava no jogo, não? Oi? Tava no jogo? Tava no jogo, claro. E quando o Tarcísio errou o pênalti, eu disse, meu Deus do céu, nunca vou ver o Grêmio ser campeão, não adianta. Tava no jogo. Dava o salto mortal. Olha, eu vou te dizer, é difícil, viu, Farid, ter algum jogo que eu não tenha ido a partir de 1974. E até tem uma coisa interessante, eu fui a um evento agora em Canoas, na segunda-feira, e no evento estavam presentes 4 ex-jogadores do Grêmio. O Dejair, mais recente, acho que o Dejair é da década de 80, e tinha um ataque que eu vou te dizer, me servia no dia de hoje, viu? Flecha, Alcindo Bugre e Volmir. Esse trio estava junto lá com o Dejair. O Dejair organizando o meio e só largando para esse trio na frente. E foi muito bacana estar lá, porque, por exemplo, em 1974, o primeiro jogo que eu fui, que foi um jogo Grêmio contra o América do Rio, 2-1 para o Grêmio, 2 gols do Loivo. O gol do América foi feito pelo Flecha, que tinha tido já uma grande passagem pelo Grêmio e tal, e coincidentemente o gol foi feito pelo Flecha. O Volmir, que era um dos maiores dribladores que já se viu aqui nesse estado, e para mim a grande referência de todos, que é Alcindo Marta de Freitas, um dos maiores centroavantes, e eu tive a felicidade no meu primeiro Grenal, meu Grenal de estreia, que foi em 1977, 3-0 para o Grêmio no Estádio Olímpico, 2 gols do Tadeu Ritt e 1 do Alcindo, era a reestreia do Alcindo com a camisa do Grêmio, e eu tenho até hoje um compacto, aqueles discos pequenininhos daquela época, com a narração do Haroldo de Souza dos gols desse Grenal de 3-0. Então, acho que o Grêmio precisa fazer uma valorização de tudo, também de respeito aos seus ex-grandes jogadores, que também, quem se esquece do seu passado, nessa questão do não passado. Consegue fazer um grande trabalho para o seu futuro. Não consegue. Faria, né? Aliás, que bem faria o Grêmio hoje um Tadeu Ritt, né?
Pá. Que jogador, né? Não, e além de grande jogador, um profissional exemplar e uma figura humana maravilhosa. Congregava tudo numa pessoa só. Eu acho que trazer um Tadeu Ritt a Porto Alegre, trazer um Wilson Tadei a Porto Alegre, trazer um Baltazar a Porto Alegre, isso é muito pouco explorado. É verdade? Né? Só em período eleitoral, né? Que lembram. Só em período eleitoral. Parece que nós estamos vendo aqui num canal de televisão nesse momento que a lei da mordaça nos impede. Um minuto final para o senhor, doutor Bellini, falar ao torcedor, falar ao conselheiro, enfim, para que o senhor utilize da maneira que achar necessário. Meu querido amigo, primeiro te agradecer a oportunidade, o convite. Isso, prazer muito grande estar aqui contigo, com os amigos ouvintes aqui da Grenal. Pedir pro... Só quero dizer, segura o termo, doutor Bellini, que eu passaria aqui até, acho que umas 2h30 da manhã, 3 da manhã, lendo todas as mensagens para o doutor Homero Bellini, mas... Eu agradeço, eu sei o quanto o ouvinte da Grenal é participativo e interage e acho isso absolutamente fantástico. É uma rádio que cresce exatamente porque tem essa interatividade, valoriza o seu ouvinte. Eu quero pedir para o torcedor do Grêmio, para o associado do Grêmio, que leia o nosso projeto. Que entre na nossa página do Facebook, Homero Bellini, Grêmio por Todos, Homero Presidente, leia o nosso projeto, interaja com a gente, sugira, critique. E que ele, que tem vivido de esperança há tantos anos, que a cada ano só vê renovada a sua esperança e essa esperança depois se desfaz sem que ocorra nada de positivo, que ele dessa vez se permita, acreditando mesmo, depositar em nós a sua esperança. Eu tenho convicção que ele não vai se decepcionar. Eu não estou prometendo o mundo, eu estou prometendo que a escada será subida degrau por degrau. Mas eu estou prometendo sim que ele vai voltar a ganhar. Que ele deposite em nós a sua confiança, que ele acredite na gente, que ele tenha esperança no trabalho que nós vamos fazer, que eu tenho certeza absoluta que ele não vai se arrepender. Eu serei o presidente de todos os gremistas, de todas as facções, de todos os movimentos, de todas as torcidas. Não vou privilegiar torcida organizada nenhuma, vou privilegiar o torcedor do Grêmio. E eu peço que o torcedor venha conosco, que ele acredite nisso e que ele tenha a certeza que nós faremos o slogan da nossa chapa. Conosco, o Grêmio será por todos. Muito bom. Muito obrigado, doutor Homero Bellini. Homero Bellini Júnior, candidato à presidência do Grêmio, chapa de número 5, a chapa Grêmio por Todos, que tem como vice-presidente de futebol Antônio Carlos Maineri, conselho de administração Ayrton Ruschel, Eduardo Magriço, Emerson Rosa, Fernando Hackman, José de Jesus Camargo e Juarez Aikel. Muito obrigado, doutor Homero, boa sorte, muito obrigado por ter atendido a Rádio Grenal. Meu caro Moa, nós vamos e já voltamos em um instante só. Grenal Futebol Clube no AM 1020, no FM 95.9.